Depois de tanto tempo, o passado do Blitz finalmente foi revelado. Então, sem mais delongas, bora começar esse vídeo. Como de costume, essa análise vai focar nos pontos principais do episódio, e nesse caso ainda bem porque esse aqui foi de longe o maior episódio que a série já teve, tendo fodendo os 27 minutos de duração. Eu realmente espero que minha irmã tente parar no hospital por conta desse episódio, porque meu Deus. Bom, vamos começar pelo que todo mundo aqui já estava esperando ver desde que a thumb do episódio foi mostrada no seu feed do YouTube. A relação do Fizz e do Ozzy. Sendo bem sincero, eu nem preciso me aprofundar muito nesse ponto, mas ainda assim eu vou. A relação desses dois é de longe a mais saudável de toda a obra até agora. Eles claramente se amam e não se importam nem um pouco em deixar isso mais do que claro um pro outro. Todas as interações deles são maravilhosamente fofas, e eu imagino que muita gente tenha ficado com vontade de ter pelo menos a metade do que esses dois aqui têm. E eu não julgo, foi uma relação bem fofa que nos foi mostrada. You know I can't say no to a face that cute. That's why I use it. Just try to stay out of trouble, Fizzy Frog. Ah! Stop it! As interações deles são repletas de carinho e afeto, e em alguns casos, de muita, mas muita tensão sexual. Não é à toa que nesse momento aqui as pernas do Fizz estavam tremendo, e acho que é bem óbvio o motivo, né? Até aqui a relação parece maravilhosa, e sinceramente eu diria que ela é mesmo. Ela só tem um problema, que seria o fato de eles não poderem demonstrar afeto em público, e possivelmente é por conta do modo como o Asmodeus age em público, já que em Oasis ele falou isso aqui. Você sabe melhor que ninguém, cantar num palco de luxo faz bem. Mas no meu domínio, preste muita atenção. Só os mariquinhas cantam com o coração. Você é broxa demais. Traque a boiolagem por prazer carnal. Pois é, não parece muito coerente você falar uma coisa dessas e ser tão grudento, meloso e apaixonado pelo seu namorado. Então, o jornal não tá errado, foi bem hipócrita da parte dele. Mas sinceramente é bom ver um casal saudável nessa série, porque, pelo amor de Deus, todo mundo aqui tem problemas e é um casal mais complicado que o outro. E deixando bem claro aqui, isso aqui não seria um problema tão grande se não fosse pelo simples fato de o Asmodeus morar no mesmo prédio onde ele trabalha, ou palácio se preferir. O filho da mãe mora na cobertura de um fodendo arranha-céu, então é meio complicado de não demonstrar afeto em público quando tem funcionários andando aqui e ali. Mas sejamos honestos, não é de se duvidar que em alguns casos o risco de serem descobertos possa animar esses dois, se é que vocês me entendem. Ok, bora continuar. O dia do Ozzy ia ser bem corrido e por conta disso o Fizz ia ir sozinho pro ensaio de um concurso. O que acaba deixando o Ozzy um pouco preocupado, já que esse ensaio ia ser no ano da ganância e é meio difícil você não se preocupar naquele lugar, já que tem uma cidade que literalmente se chama Resgate. Não tem algo parecido aqui no Brasil, não? O melhor lugar é na cidade de Socorro. Polícia, todo mundo no chão, agora no chão! Pera! Eu quis dizer cidade! É uma cidade! Enfim, o Fizz fica feliz por, pra variar, não ser o grande centro das atenções. O que poderia ser o caso se ele não desse tanta pinta assim, porque, meu Deus. O nosso palhaço aqui foi tão espalhafatoso que ele conseguiu matar alguém só por conta disso. Sério, esse cara aqui morreu engasgado com confete. Essa foi de longe a morte mais bosta da série inteira. Que é isso, Relva Boss ou um episódio de Chaves? Bom, continuando com os eventos, o Fizz tromba com o Blitz e os dois acabam brigando, como já era de se esperar. Só que mais interessante do que a briga de palhaços é ver o que estava acontecendo no prédio ao lado dessa briga. Oh my god! Okay, it's happening! O Crimson ia considerar contratar o Striker se ele trouxesse algo de valioso, e pra sorte do nosso cowboy, a briga do Blitz estava acontecendo bem no meio daquela rua, então... Tá contratado! Isso que eu chamo de conveniência de roteiro, e como temos um sequestro, obviamente o Crimson vai pedir um resgate. Então vamos ver como é que tá indo o dia do Asmodeus. Tá
legal, eu admito que eu não entendo muito ou nada da arte de fabricação de vibradores, mas aparentemente ela é bem complexa, já que um ou outro erro pode torná-los tão perigosos quanto uma banana de dinamite. Ainda bem que ninguém tava usando esse aí. Bom, o próximo compromisso das Maurias era um encontro com os Stolas, e o nosso amado príncipe foi lá por um motivo bem simples. Ok, talvez nem tão simples. Ele tem sentimentos pelo Blitz, mas não sabe se é algo mútuo. E como o Blitz tem um negócio que precisa de acesso ao mundo humano para funcionar, que até agora foi fornecido pelo Grimório dos Stolas, ele foi até lá para pedir ajuda do Asmodeus para encontrar uma forma de o Blitz poder acessar o mundo humano de maneira legal e livremente. Isso é um grande passo para os Stolas, porque uma vez que o Blitz não precise mais do Grimório, se ele não sentir nada pelos Stolas, isso poderia facilmente ser um adeus. Uma decisão com certeza arriscada, mas para deixar bem claro o que sente pelo Blitz e comprovar o que o Diabrete sente, é uma das melhores escolhas a serem tomadas. É uma pena que mesmo sentindo pelos Stolas, o Ozzy não vai dar um cristal para ele, já que o Fizz odeia o Blitz. Stolas, my heart bleeds for you, but my partner, business partner, Fizzarelli, hates your imp guy, Blitzo, right? Yeah, hates. He does? But why? Por mais que a conversa tivesse bem interessante, ela acaba por ser interrompida pelo pedido de resgate que mandam pro Ozzy. Hello, Asmodeus. You don't know me, but you don't need to. All you need to know is I have your little jester here with me. If you want him back alive, you will give me exactly what I want. Esse ponto aqui só mostra o quanto o Crimson não é lá um bom chefe de máfia. Chamar ele de incompetente seria pouco nesse ponto, porque ele acabou de comprar a briga com um dos seres mais poderosos e perigosos de todo o inferno. Do you have any idea who you are fucking with? E conseguiu ser um incompetente em tudo! Intancável! Esse se tornou o novo normal. Todo mundo quando assimila o canal de opinião já pensa nesse tipo de coisa, até porque canal... E sim, o episódio mostrou que o Asmodeus é o pecado capital mais fraco, mas sinceramente isso não importa muita coisa porque ele ainda assim é um pecado capital. E nesse episódio o Crimson fez uma aposta muito arriscada, porque claro, por um lado ele ganhava e conseguia um contrato com as Maurias que poderia durar Deus sabe quanto tempo. Mas por outro lado, se o Fizz por um acaso fugisse dele, o Crimson teria comprado briga com um dos seres mais poderosos e perigosos de todo o inferno. Então, o risco era alto demais. E adivinha só o que aconteceu no final do episódio? Pois é, o Crimson se ferrou muito nesse episódio, não que ele não merecesse, é claro. Mas aconteceu uma coisa que foi até benéfica pra ele. E essa foi o fato de o advogado dele ser tão eficiente e rápido quanto a justiça brasileira pra funcionar. Porque levou o dia inteiro só pra verem o contrato, o Asmodeus não assinou, ou seja, o Crimson se salvou de ter que lidar diretamente com um pecado furioso. E mesmo sendo mais fraco, um pecado ainda assim mata um imp com facilidade. That's it! I'm going to fucking end your life! Por mais que eu quisesse muito ver a porradaria de um pecado contra outros seres, eu acho que seria meio que um desperdício colocar ele contra uma máfia que morreu tão facilmente. Beleza, como o Asmodeus está ocupado lidando com burocracia, vamos dar uma olhada no Fizz e no Blitz. Os dois estão presos, amarrados e ferrados, mas por sua vez isso deu a eles a chance de conversar. E nesse meio tempo a gente vê como o Striker fica puto com os dois e como o Blitz ainda não se deu conta de que o Stolas realmente tem sentimentos por ele. Sério, já tá ficando ridículo como o Blitz se esforça pra não ver o óbvio, até o Fizzarolli percebeu. I know, right? He's just a fake privileged asshole. Sounds like you just hate him for being a prince. Because no one, and I mean no one, pretends to care that much just for a cheap lay. Bom, pouco depois os dois obviamente conseguem escapar com uma sequência de eventos que só podem ser descritos como um efeito Tom e Jerry. Evento esse que começou com caixas caindo e terminou com os dois fora da jaula e todos os capangas presentes naquele local mortos. Show off. Concordo com o Fizz, o Blitz foi um exibido aqui, mas puta que me pariu, o roteiro é poderoso nesse aqui. Enfim, enquanto os dois fugiam e lutavam contra os capangas do Crimson, eles acabaram falando sobre o passado, e foi nesse ponto que a coisa ficou realmente boa. O Blitz falou que o que aconteceu no passado foi um acidente, e nesse ponto todo mundo sabia qual seria a reação do Fizz. An accident? Are you kidding me? Ok, quanto ao passado deles, tem bastante coisa nessa cena aqui. Pra começar, o primeiro ponto de vista que nos é apresentado é o do Fizz. E considerando o que ele viu, não tinha como ele não culpar o Blitz. E vendo do ponto de vista do Blitz, as coisas não ficaram melhores.
Ele tinha em mãos uma carta que dizia apenas para os olhos do Fizz. E não precisamos de mais do que 2 neurônios para entender sobre o que era aquela carta. Só que o Blitz acabou não entregando ela, e seja por não querer perder o melhor amigo ou por já naquela época ter problemas com relacionamentos, ele acabou por ficar frustrado e chateado, e com isso ele acabou empurrando o Imp que estava carregando o bolo de aniversário do Fizz. Com isso, as velas acabaram causando um incêndio, e nesse incêndio, quando tentou escapar, o Fizz deu de cara com uma caixa de fogos de artifício. E com isso, finalmente nos é mostrado como os dois conseguiram as suas cicatrizes, ainda que um tenha saído muito pior do que o outro. O Blitz ferrou com tudo, negar isso nesse ponto é impossível, mesmo que por acidente aquilo foi culpa dele. E naquele dia, não foi só o Fizz que perdeu muito. O que antes era só uma teoria acabou de ser confirmado, um dos meus maiores e mais tristes acertos. Naquele dia, o Blitz não só conseguiu as suas cicatrizes e feriu gravemente o seu melhor amigo, como também causou a morte da própria mãe. E até hoje ele se odeia por isso. You have no idea what I lost in that fire. I mean, it's all my fault. I'd hate me too. Nesse momento entra um ponto interessante a se citar. Não apenas vimos o passado do Blitz sendo revelado, o que por sua vez explica muita coisa, como também vimos que o Fizz nunca conheceu o lado dele da história. E isso com certeza não foi um simples acidente, já que na conversa eles falam isso aqui. But they told me you didn't want to see me. I never told them that. Bullshit. You didn't? No, and no one told me you came. E quanto a essa fala, aqui vem uma breve teoria. Depois do incêndio, o mais provável é que todos tivessem ido parar em um hospital, ou pelo menos aqueles em estado de saúde mais grave, como foi o caso do Blitz e do Fizz. Levando isso em conta, ou o eles se referia ao pessoal do circo que sabia que o incêndio tinha sido causado pelo Blitz, ou se referia aos enfermeiros e médicos que também deviam saber de quem foi a culpa. Então as coisas teriam sido bem diferentes se os dois tivessem conversado, só que por culpa de terceiros eles nunca conseguiram e passaram anos pensando que o outro não ligava. O que por sua vez gerou um claro ressentimento por parte de ambos, só que nesse caso eu não vou julgar eles, muito menos o Fizz. Afinal, imagina só o seu melhor amigo ter começado um incêndio que te deixou nesse estado e não ter ido te ver durante anos. Isso aqui facilmente destrói qualquer um. Look, misunderstanding or no, it's hard to just forgive you. It's been 15 years and that's so much time. Levando tudo isso em conta, as coisas complicam um pouquinho, porque mal entendido ou não, já se passaram 15 anos, e isso é muito tempo. Não é fácil perdoar o Blitz pelo que aconteceu, mas, pelo menos, o Blitz não arruinou completamente a vida do Fizz. Claro, ele causou muita dor e tornou ela bem mais desafiadora. Mas se não fosse por aquilo, o Fizz não estaria onde está hoje com alguém que realmente o entende e que ele claramente ama. Oh, you know what I'm craving? Burgers! No, it's too early for burgers, you maniac. Burger time! Burger time! Burger time! Apesar de ser difícil pro Fizz perdoar o Blitz, tudo que aconteceu nesse episódio se mostrou um belo começo para esses dois se acertarem. Até porque, no fim do episódio, eles conseguiram trabalhar juntos e até agir como velhos amigos, como claramente dá pra ver nessa cena aqui. Yeah, that's lovely. You got a good thing going on with that horny rooster fucker, don't you? Oh yeah, it's been fantastic. 'Cause, you know, it's huge. Yeah, I get it. Yeah, I'm happy for you, Fizz. Ok, onde é que eu tava? Ah sim, os dois ainda tinham que fugir. E pra isso, o Fizz quase enlouquece tendo que cantar uma música improvisada pra distrair o Crimson e companhia. I don't know how long I can do this. I'm gonna need another 60 seconds. Oh, fuck! I regret every event that got me in this place. This little song is driving me insane. Os dois, obviamente, conseguem escapar do pavilhão, só que nisso o Striker acaba pegando o Fizz, e só pelo estado do cabelo dele dá pra ver que as coisas não estão muito boas. Por sorte, o Striker acaba se distraindo por conta do Fizz perguntar se era algo ruim ele tá de barraca armada com tudo aquilo. Why is it always a sex thing? O Striker realmente tem problemas com comentários sexuais, o que acaba sendo bem irônico vendo a obra na qual ele tá. Bom, pra salvar o Fizz, o Blitz acaba causando uma pequena explosão e um pequeno incêndio. O que sim, foi uma tremenda sacanagem explodir o amigo uma segunda vez, só que dessa vez o Blitz ficou. You blew me up again, you fucking prick! I did. But this time I stuck around.
Isso é tão bonito, mas que coisa linda. Porra, primeiro eu chorei pra morte de um drone, agora quase chorei por um reencontro de demônios. Qual a próxima? Eu vou chorar por causa de um barco? Ah, não. Bom, com os dois soltos, vamos dar uma olhadinha no Asmodeus. Ele e o Stolas passaram horas vendo a porcaria do contrato com o advogado que o Crimson tinha mandado. E nesse meio tempo, o primeiro contrato só podia ser uma piada, então perda de tempo, e o segundo foi lido pelo Stolas e depois, de maneira muito lenta e sem preocupação, foi lida de novo pelo advogado do Crimson. Yeah, sure, sounds good. Now, let me just reread this. Hurry up! Yelling won't make me read faster. Esse cara aqui foi um tremendo pé no saco e provocou o Ozzy até dizer chega. Então foi mais do que gratificante ver ele se borrando de medo quando o Fizz chegou vivo no local. Porque se antes o Ozzy estava se segurando para não matar aquele velho desgraçado, agora ele não tinha nada para se preocupar caso o fizesse. E ele com certeza o fez. Com isso, os dois têm o seu belo reencontro e o Ozzy leva o Fizz para trocar o seu braço quebrado. E essa cena aqui é simplesmente maravilhosa, porque o Ozzy deixa de se importar com seus funcionários vendo os dois sendo carinhosos e românticos um com o outro. O que é bem compreensível, até porque ele deixa bem claro que se alguém ali contar o que viu, digamos que vão precisar de membros novos. E no fim, enquanto falava sobre o seu dia, o Fizz até fala que o Ozzy podia deixar o Stolas levar um cristal pro Blitz. Nah, fuck it. Let him have it. Excuse me? Yeah, why not? You could say he earned it. Podem não ser os melhores amigos de novo, mas já é um belo começo. E no fim, vimos um belo final feliz pro que agora eu considero ser o melhor casal da série. Bom pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, porque eu sei que eu realmente gostei de analisar esse episódio. Foi realmente bom. Se bem que não é difícil algo ser bom depois do último episódio, né? Everybody take a look at me. Vixe. Enfim, deixe nos comentários e bora debater. Eu sou o Dust e até o próximo romance.